Regência verbal. Eu tenho certeza que você tem dúvidas sobre o que se debate quando se estuda regência verbal. E eu vou dividir um segredo com você. Eu sempre tive essa dúvida. Mas eu queria conversar com você sobre como eu consegui superar essa dificuldade e transformar esse estudo em algo que faz parte da minha vida e pode fazer parte da sua também. Venha comigo, vamos conversar um pouco sobre isso. Bem-vindo ao canal de Bem com a Língua Portuguesa. Meu nome é Álvaro Paz Leme. Sou professor de língua portuguesa, sou advogado e nesse espaço eu quero conversar com você sobre o seu idioma, sobre a língua portuguesa. Não apenas as regras, o que é certo e o que é errado, mas por que é certo? Por que é errado? Podemos flexibilizar alguma coisa? Como fazer a língua portuguesa ser um instrumento útil para que eu possa me inserir no mundo e me posicionar no mundo? Vamos nessa, mas antes eu queria te pedir um favor. Me ajude a explicar para o algoritmo que o que a gente debate aqui é engrandecedor, tem por objetivo elevar o ser humano. E para isso eu peço só 3 movimentos, todos gratuitos. Inscrever-se no canal, se ainda não for inscrito, dar o seu like, famoso curtir, e ativar o sininho para futuras notificações. E aí você vai saber sempre o que está acontecendo por aqui. Regência verbal. O que é regência verbal? Eu defendo muito a tese de que quando você vai começar a estudar alguma coisa, qualquer assunto, comece pelo título. As palavras explicam. Vamos pegar os 2 termos, regência verbal. Bom, vamos começar pelo fim. Verbal. Verbal deve ter alguma coisa a ver com verbos. Então, fiquemos com essa informação. Agora vamos para a primeira. Regência. O que é regência? A que o termo regência remete você? Regência deve ser alguma coisa a ver com reger. Tá, e o que é reger? Reger quer dizer comandar, determinar a existência de alguma coisa. Vamos juntar essas 2 informações para definir melhor o nosso conceito. Verbal, verbo. Reger, determinar, comandar. Comandar o quê? O que comanda o que exatamente? Regência verbal é quando um verbo determina, comanda, rege a existência de alguma coisa. E do quê? De uma preposição. É o estudo de que verbos determinam, comandam, regem a existência dessa ou daquela preposição. Deixa eu explicar para você com um exemplo muito didático e muito facilzinho. Verbo gostar. Você diz assim, gostei o livro? Eu tenho certeza que a tua intuição de falante não aceita essa construção. Está faltando alguma coisa. O quê? Está faltando uma partícula, uma preposição. Se eu disser, por exemplo, gostei do livro, tenho certeza que a sua intuição de falante já aceita isso mais tranquilamente. O que você não percebeu é que o verbo gostar determina, comanda, rege a existência dessa preposição de. Gostar de alguma coisa. Vamos ver agora outro verbo. Comprar. Comprei o livro. Você sentiu falta de alguma preposição? Comprei do livro, comprei ao livro, comprei até o livro, comprei para o livro. Acho que não, né? É isso. Essa é uma regência também, uma regência, digamos assim, nula. O verbo comprar não comanda, não determina, não rege a existência de alguma preposição. Você pode perguntar, tá, tudo bem. Qual a importância? Esses exemplos aí mostram que o assunto é fácil, não tem nenhuma complexidade maior. Na verdade, os meus exemplos foram bastante fáceis porque eles não contradisseram a sua intuição de falante. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Obedecer. Qual é a regência do verbo obedecer? Vamos parar aqui para fazer uma rápida análise do que eu acabei de enunciar. Qual a regência do verbo obedecer? Ou seja, o verbo obedecer rege a existência de alguma preposição? O verbo obedecer comanda, determina a existência de uma preposição? Qual a regência do verbo obedecer? Qual é a preposição, se é que tem alguma, que vem depois do verbo obedecer? Então vamos pegar o exemplo. Obedeci o professor ou obedeci ao professor. Aí você tem certeza que vai ficar repetindo em voz alta dentro da sua cabeça. Obedeci o professor. Não, fica legal. Obedeci ao professor. Não, também fica legal. Mas eu acho que obedeci o professor fica mais bacana. Não. Obedeci ao professor fica mais elegante. Então deve ser isso. Eu não uso preposição se for normal e eu uso preposição se for mais elegante? Não, desculpe.
Não é isso. Eu digo sempre, cuidado, o ouvido não é um bom gramático. Algumas coisas soam bem, outras soam mal, serve de indício. Mas para você saber o certo e o errado, normativamente falando, busca a gramática. A regência correta do verbo obedecer é obedecer a alguém. O verbo obedecer comanda, o verbo obedecer determina, o verbo obedecer rege a existência de uma preposição a para fazer o sentido completo na frase ou na oração. Então você pode ainda perguntar, tudo bem, mas isso não compromete a minha compreensão? Não compromete a minha compreensão. O problema é que se você não souber direito a regência, você pode incorrer em outro erro, que é um erro de ortografia. Se eu digo, obedeci à professora, vou lhe perguntar, esse a de a professora tem crase? Se você souber a regência correta do verbo obedecer, você vai acertar isso. Sim, tem crase. Mas se você não souber, vai dar erro. E aí você pode dizer, sim, mas se eu disser para você, obedeci à professora, se eu ter crase ou não ter crase não vai interferir, você vai me entender. Vou entender. Mas se você estiver escrevendo, você vai estar incorrendo um erro de ortografia. E se você estiver escrevendo uma prova de concurso, se estiver escrevendo uma petição para um magistrado, esse erro pode ficar marcado. E aí você pode continuar perguntando. E você sabe de cor tudo isso? Sabe todas as regências de todos os verbos? E eu vou responder, não. Gostaria muito de ter uma capacidade de memória fantástica, mas eu não tenho. É para isso que existem os dicionários. Eu não tenho o menor pudor de consultar dicionários. Existe um dicionário excelente chamado Dicionário de Verbos e Regimes, de Francisco Fernandes, da Editora Globo. Se você quiser comprar, eu deixei aqui o link na descrição. É ótimo, ele tem a regência de todos os verbos em suas diferentes acepções. E eu uso constantemente esse dicionário. Ele não sai da minha prateleira. Eu tinha uma professora que sempre dizia, professor não tem que saber tudo, professor tem que saber onde está tudo. Mais importante do que saber é saber consultar o material que você pode dispor. Se eu tenho dicionário, eu vou lá e consulto. E aí você pode dizer de qualquer maneira, mas fora isso, qual outro problema que saber regência pode acarretar? Depende também. Um verbo pode ter mais de uma regência. Ou seja, um verbo pode comandar, pode reger, pode determinar a existência de mais de uma preposição. E a depender da preposição utilizada, o sentido do verbo muda. Por exemplo, verbo assistir. Ele tem 3 regências. Ou ele não tem preposição alguma, assistir. Quando ele não tem preposição alguma, é um sentido. É um sentido de auxiliar, de dar assistência. Assistir o professor, quer dizer, eu ajudei o professor. Mas o verbo assistir pode também determinar a existência da preposição a, assistir a alguma coisa. E aí vai ter o sentido de estar presente. Assistir à reunião, quer dizer, estive presente na reunião. E aí esse a vai ter crase. Mas existe ainda uma outra regência do verbo assistir que quase ninguém usa, que é bastante arcaica, mas ela existe. Assistir em, quer dizer, residir em algum lugar. Eu assisto na Tijuca. Tijuca é um bairro aqui do Rio de Janeiro. Ou seja, eu moro na Tijuca. Eu assisto em Copacabana, eu moro em Copacabana. É uma terceira regência do verbo assistir. E aí, quando você vai fazer um concurso, por exemplo, lá no edital está dizendo língua portuguesa, regência verbal, só diz isso. Mais embaixo, crase, só diz isso também. Ou seja, se você não souber corretamente você não vai saber também outro. 2 assuntos que se convergem e que pode levar você a cometer vários e preciosos erros. É por isso que eu digo, você não tem que ver a língua portuguesa como algo mecânico, afastado de você, isolado de você. A língua portuguesa te pertence. Se você quer saber bem, quebre as barreiras, envolva-se com ela. Algumas regras, eu reconheço, são chatas, você não tem como entender. Alguns assuntos, acho que não vale a pena gastar kbytes de memória para decorar, mas você tem material para consulta, farto material para consulta. Você tem dicionários, você tem gramáticas, é só pegar lá, ler, entender e resolver o seu problema. Aproxime-se sempre da língua portuguesa. Não existe amiga melhor para você conversar. Até a próxima.